Prontinho. Oi, pessoal, bom dia. Hoje tivemos alguns problemas técnicos. Meu computador não consegue desligar, depois vou ter que dar uma olhadinha nisso. Então, acabei tendo que entrar pelo computador do Rodrigo. Então, eu estou aí como Rodrigo Nunes, mas sou eu mesma. Tá tudo certo. E é isso. Hoje a gente vai fazer aula nesse link aqui, nesse perfil um pouquinho diferente, mas não vai mudar absolutamente nada da nossa aula. Então, bom dia! Hoje, quinta-feira, ontem não tivemos aula, né? E voltamos essa semana na terça. Segunda-feira foi feriado. Essa semana a gente tratou dos dois últimos yoga sutras de Patanjali sobre o pranayama, né? Que ele fala a respeito dos resultados da prática do pranayama, né? Eles são um pouquinho complexos de entender, mas aí a gente deu uma olhada na Nada Pratica, a gente deu uma olhadinha, né, na interpretação de time, e chegamos mais ou menos à conclusão desse ponto do Suti, né, que é o E aí, a gente vai seguir um estudo mais aprofundado dos pranayamas. E hoje eu trouxe algo que não é um pranayama, mas ele é estudado como pranayama. Swami Palananda coloca aqui no livro Pranayamas uma técnica respiratória que, na verdade, é um Kriya, que é o Kapalabhati. Tá bom? Então, o tema da nossa aula hoje será esse. A gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto, vamos fazer toda a nossa prática de asanas, depois vamos seguir para a nossa prática de Kapalabhati. Para iniciarmos, vamos entoar o mantra Sahatu. Comigo, vocês já sabem o significado, já tem lá para vocês acompanharem e aprenderem o mantra. Tá certo? Om Sahana Bhavatu Sahana Bhavatu Sahaviyam Karavahai Vijasvina Vadivi Yamas Abhidvishavahai Shanti, Shanti, Shanti. Vou perceber então, existe Kapalabhati. Eu queria trazer para vocês um pouco da visão de Swami Palananda sobre o Kapalabhati, para que a gente possa praticar um pouquinho mais de entendimento do que é isso que a gente está fazendo. Como fizemos lá com os asanas que a gente classificou, né? Os asanas por tipo, então a gente entendia mais ou menos o que cada asana está fazendo no nosso corpo. Então, eu acho interessante também a gente entender um pouquinho mais sobre os pranayamas. Vamos lá, então, para Kapalabhati. E aí, Swami Palananda, ele começa justamente falando que Kapalabhati não é um pranayama, mas que a gente vai estudar ele com os pranayamas, porque ele tem essa característica de exercício respiratório. Porém, ele é um Kriya, ele é um processo de purificação. E aí ele explica para a gente que a palavra Kapalabhati, ela é composta por duas palavras, Kapala e Bhati. Kapala é crânio e Bhati vem de brilhar. Então, é a técnica do crânio brilhante, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso algumas vezes, que às vezes depois de fazer Kapalabhati, a gente sente, de fato, esse crânio. Algumas pessoas falam brilhante, mas algumas pessoas falam claro, iluminado. Depende aí do que você sente. E tem gente que também não sente isso, tá? Tá tudo bem.
E aí, o que ele fala? Que Kapalabhati é uma prática respiratória que requer liberdade de movimentos dos músculos abdominais. Então, a gente já tinha conversado. Kapalabhati, a nossa respiração fica toda concentrada no abdômen. Diferente de Uddiyana Bandha, por exemplo, que a gente utiliza as respirações torácicas para a técnica. Ele fala muita coisa sobre o Kapalabhati, mas eu não vou ler todas as páginas para vocês. E aí, gente, é muito legal a gente entender por que Kapalabhati não é um pranayama. Também, a gente entendeu que é um kriya, que é um processo de purificação das narinas, né, enfim. Mas por que ele não é um pranayama? Pranayama, pessoal, não sei se vocês se lembram quando a gente começou a estudar os Yoga Sutras de Patanjali a respeito de pranayama. O que o Patanjali fala? Que o pranayama ele acontece na pausa respiratória. E o que Kapalabhati não tem? Pausa respiratória. E é por isso que Kapalabhati não é um pranayama. Ok? Por isso que a gente não pode, por mais que seja uma técnica respiratória que a gente use bastante neste final da aula, a gente não pode chamar exatamente de pranayama. Mas também tudo bem assim, a gente praticar como se fosse pranayama. Ok? Não tem problema nenhum, traz benefícios maiores. E aí ele vai caracterizar um pouquinho Kapalabhati. Em termos gerais, Kapalabhati é uma técnica respiratória do tipo diafragmática, ou então abdominal, né? Depende de como você considera, em que repentinas expulsões do fôlego se seguem umas às outras, em rápida sucessão, sendo caracterizada pela ausência de qualquer pausa no movimento da respiração, enquanto a técnica é realizada. Então é isso. Não tem kumbhaka. E aí ele segue, né? Essa técnica consiste só de recaca, inspiração, e puraka, expiração. Então, o nosso foco, ele sai completamente da pausa respiratória, neste momento em que a gente está praticando este kriya, e vai somente para inspiração e expiração. E aí, ele vai explicar aqui pra gente que em recaca, a expiração do Kapalabhati, só deve ser exalado o tanto de ar que se consegue expulsar dos pulmões através de um repentino e vigoroso golpe de contração dos músculos abdominais frontais. Então, é justamente aquele movimento que a gente faz com o nosso abdômen para dentro, bem rápido e bem forte, né? Este movimento rápido, vigoroso de expiração, de expulsão do ar. E aí, por sua vez, a inspiração, né, que ele vai trazer aqui, ela acontece, gente, logo depois da expiração, vem a inspiração. E os músculos estão todos contraídos, né? A gente fez a expiração com vigor, os músculos ficaram todos contraídos. E a ideia na inspiração é simplesmente soltar o controle desses músculos e deixar que eles relaxem naturalmente. Existe sim um pranayama em que o movimento de inspiração também é controlado, tá bom? A gente vai ver isso depois, fiquem calmos. Eu tenho algumas ressalvas para trabalhar este outro pranayama, porque ele é bem intenso, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas aqui, neste momento, em Kapalabhati, a gente não vai controlar nenhum músculo durante a inspiração. A gente vai simplesmente relaxar os músculos abdominais para que o ar entre com facilidade, com essa naturalidade, ok? Então, é um movimento voluntário. E, por fim, pessoal, eu acho interessante a gente avaliar um pouquinho o que o Swami Kuvalayananda traz sobre, para além, né, de toda a questão do pranayama, ter este... Tudo bem que aqui a gente está falando do kriya, né? Então, vamos puxar para o kriya. Do kriya ter toda essa questão da purificação, né? Desta purificação das nadis, desses canais. Muito, muito interessante, muito importante. Toda a purificação também faz parte do caminho. Porém, existem aqueles outros
efeitos, né? Que em asanas a gente trouxe como efeitos secundários. Não sei se vocês se lembram, né? De fortalecimento, equilíbrio, alongamento. Aqui também tem. E aí, no Kapalabhati, o que o Swami Vivekananda vai dizer? Ele vai falar que o Kapalabhati não tem paralelo como prática de muito grande valor em oxigênio. Ok? Em oxigênio. Muitas vezes a gente pensa, está oxigenando o cérebro. Não é exatamente isso. Também é muito grande o seu valor no condicionamento do sistema nervoso. Então, por mais que ele não tenha esse paralelo, né, com o valor do oxigênio, enfim, mas ele tem esse condicionamento do sistema nervoso e ele tem efeitos potentes sobre os sistemas circulatório e digestório. Eu acho que fica um pouco mais fácil da gente pensar nesses efeitos quando a gente vê onde eles são feitos, né? Por que digestório? Gente, são movimentos abdominais. Obviamente, quando a gente faz essas movimentações com os músculos abdominais, vai mexer em tudo que está aqui dentro. Quando a gente aumenta, né, esse vigor, essa velocidade de inspiração e expiração, né? Inspiração vai devagarzinho, mas a expiração é muito rápida, então isso vai mudando o nosso padrão respiratório. Óbvio que isso também vai mudar a nossa circulação, gente. Porque, querendo ou não, isso vai mudar a forma como o oxigênio vai chegar no sangue, vai oxigenar este sangue, e este sangue vai passar pelo nosso corpo, ok? Não estou dizendo que vai superoxigenar, porque existe um limite de oxigênio, certo? E no sistema nervoso, a gente chama justamente, né, de crânio brilhante. Então, a gente percebe, sim, que algo acontece aqui no nosso crânio, não é? Eu, pelo menos, sinto, algumas pessoas podem não sentir, mas, normalmente, existe, sim, este efeito aqui do nosso sistema nervoso. E também, pessoal, existe um outro efeito de Kapalabhati que é muito importante, aí sim, para o pranayama. Por que a gente pratica aquelas respirações lentas após uma série de Kapalabhatis? Porque, geralmente, depois de praticar várias vezes o Kapalabhati, fazer várias repetições, o nosso corpo, geralmente, tá? Se você estiver fazendo direitinho, se não tiver em sofrimento respiratório, o corpo vai sentir menos necessidade de respirar. Lembra, pessoal, o que é pranayama? Cessação de inspiração e expiração. Então, isso facilita a prática de pranayama. Legal, né? Acho que é um exercício respiratório que vale muito a pena, tanto pelos seus efeitos como cria, quanto os seus efeitos secundários, e também toda essa potencialização do pranayama, e também na prática meditativa, porque também a prática meditativa é feita nesses momentos de menor agitação mental, menor agitação da respiração. Show? Beleza? Este é Kapalabhati. Nós vamos praticar Kapalabhati. Não vai ser exatamente agora, vai ser lá no nosso finalzinho da prática, mas eu acho legal que quando a gente estiver praticando, a gente pense, né? Poxa, é verdade, nossa, não tem a pausa respiratória, então não preciso me preocupar com isso. Nossa, na expiração é forte, tem esse vigor, e na inspiração já não, porque isso ajuda a nossa prática, saber os conceitos por trás. Beleza? Vamos, então, começar a nossa prática de asanas de hoje. Começamos sentados com as pernas cruzadas, a coluna ereta. Fechamos os olhos por um instante. Perceba se o seu corpo pede alguma adaptação dessa posição. Fique à vontade para sentar em uma almofada, para se apoiar na parede, ou até mesmo sentar em uma cadeira. Não tem problema nenhum. O mais importante aqui é que a sua coluna esteja ereta.
Perceba o seu corpo aqui e agora. Como você está. Traga a sua atenção para si. Primeiro para esta parte externa do nosso corpo. Sinta seus músculos. Perceba se alguma coisa está doendo. Muitas vezes, a gente só percebe um incômodo quando a gente para sentir o nosso corpo. Então, é muito importante que a gente faça esses momentos de pausa. E por isso que eles também estão no meio da prática. Para a gente sentir se está tudo bem. Para a gente evitar alguns tipos de lesões, alguns tipos de machucados que podem surgir. Perceba também como está o seu corpo internamente. E como eu digo internamente, eu quero dizer respiração. Eu quero dizer batimentos cardíacos. Se você sente algum incômodo interno também, se o estômago pode estar doendo, não sei, observe. E só conhecendo o nosso corpo, a gente vai poder guiar a nossa prática de maneira mais correta possível. Abrimos os olhos devagar. Vamos iniciar uma meia lua. Então, as mãos vão lá ao lado e elas tocam suavemente o chão. A mão direita começa a se afastar do corpo e o braço esquerdo começa a subir lateralmente até chegar lá em cima, braço ao lado da orelha. A gente estica, estica, estica ela para cima, como quem quer alcançar o teto. E aos poucos vamos deixando a lateralização acontecer. Caso você consiga e queira, você pode encostar o seu antebraço no chão. Isso vai potencializar a lateralização. Retornando devagar, paramos no centro por um instante e percebemos se existe alguma diferença entre o lado esquerdo e direito. E assim vamos repetir para o outro lado. A mão esquerda escorrega para baixo do corpo. O braço direito começa a subir lateralmente até lá em cima. Quando alcançar a lateral da orelha, ele começa a subir, 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 como quem quer alcançar o teto. E aos poucos permitimos que a lateralização aconteça. Fique à vontade para apoiar o seu antebraço no chão. O importante é que você não caia lá para trás e também não feche o seu peito lá na frente. Se está fechando, volte um pouquinho. Aos poucos, retornamos. Paramos no centro, observamos um pouquinho. Sente se o seu corpo está um pouquinho mais alongado agora, um pouquinho mais aberto.
ou não. Faremos agora um exercício preparatório. Então, é aquele exercício, pessoal, que eu trouxe para vocês algumas vezes, de abraçar a nossa perna como se ela fosse um bebê. Então, a gente vai começar com a nossa perna direita. A perna esquerda segue no chão e nós seguramos a perna direita. Apenas seguramos o pé e o joelho. A intenção é trazer a perna o mais próximo possível do nosso tronco. Você pode abraçar a sua perna, caso consiga chegar bem perto, mantendo a coluna ereta. Como se você estivesse carregando uma criancinha. Pode até fazer este balancinho para liberar toda a parte posterior da coxa. Retornamos. Vamos fazer com a outra perna. Então, a perna direita agora fica no chão. Seguramos primeiro a perna esquerda lá embaixo. Caso você consiga, você abraça a sua perna esquerda e traz ela próxima ao seu tronco. E faz o balance. Lembrando, pessoal, que é a perna que vem aqui no tronco, não é o tronco que vai lá na perna. Coluna. Tá. Fazemos esse balancinho para soltar bem posterior de coxa e podemos relaxar no chão, porque agora faremos Tolasana, a balança, ou então a meia balança. Pessoal, para fazer a balança, ou então a meia balança, o ideal é que você faça lotos, ou meia lotos. Na meia balança, eu vou começar com a meia balança, porque eu acredito que seja um ótimo preparatório para quem ainda não faz a balança. Então, não tem problema se você não faz a balança. Tá tudo bem, você pode fazer a meia balança. Desde que você esteja com os pulsos bem, ok? Então, vamos lá. Para fazer a meia balança, nós vamos colocar a nossa perna direita em meia lótus. Então, a perna direita vai subir lá na coxa esquerda. Não precisa ser muito. A perna esquerda fica à frente do corpo, completamente apoiada no chão. O que nós vamos fazer? Os braços vão ao lado do corpo, as mãos apoiam no chão e os braços estão estendidos. Se você preferir, eu vou mostrar aqui do ladinho, ao invés de segurar assim no chão, com a mão totalmente espalmada, você pode colocar o peso aqui, ó, no começo dos dedos, desta forma. Ou então, fechar um punho, ok? Porque a nossa ideia é tirar o quadril e a perna direita do chão, mantendo a perna esquerda no chão, com o impulso dos braços. Desta forma. O seu pé esquerdo vai ficar lá no chão. E aí, pessoal, não importa se você vai levantar só um pouquinho ou se você vai levantar muito, tá certo? E ficamos aqui um instante. Retorne quando achar necessário. Quem estiver comigo, retorna. E nós faremos para o outro lado. Então, agora a perna esquerda vai entrar em meia lótus, colocando o nosso pé esquerdo lá em cima da coxa direita. Perna direita toda no chão. Lembrando que esta região do pé e da perna vai ficar quase inteira no chão. Nossos braços ao lado do corpo, um pouquinho para trás. E elevamos o quadril e a perna esquerda do chão. Retornamos devagar.
Vamos sentir um pouquinho o corpo agora. Pode cruzar as pernas da forma que você preferir, antes de testarmos a balança. Apenas sinta um pouco. Se alguma dessas posturas te trouxe algum tipo de desconforto ou uma dificuldade muito grande, você não vai fazer a balança agora, certo? Mas caso esteja tudo bem e você queira tentar, ok, nós vamos para a balança. Pessoal, idealmente na balança, idealmente, as pernas estão em lótus. Mas, caso você não consiga manter as pernas em lótus, você pode mantê-las apenas cruzadas, tá certo? É um pouco mais difícil de fazer a postura com as pernas apenas cruzadas, certo? Mas não é nada impossível. A ideia, pessoal, é a mesma. Porém, agora a gente não vai ter aquele apoio na frente. Nós vamos tirar ambas as pernas, quadris e glúteos do chão. Da mesma forma, os braços vão lá ao lado do corpo e, com este impulso, nós tiramos o corpo do chão. E retornamos devagar. Tá certo? Não é muito complexo, mas também não é muito fácil. Ok? Se vocês quiserem depois ficar treinando a balança, é muito legal. É um exercício muito, muito bom para o abdômen, tá certo? Mas, por favor, tomem muito cuidado com o pulso, ok? Vamos aproveitar, inclusive, que fizemos essa postura, juntar as nossas mãos lá na frente, entrelaçando os dedos, e vamos dar voltinhas com as mãos. Primeiro de um lado, e depois invertermos este lado para dar uma compensadinha aí nos pulsos. Soltamos, observamos um pouquinho. E vamos nos preparar para entrar em Badrasana, pessoal. Vocês conhecem essa postura. Nós vamos unir as plantas dos pés e trazer os pés unidos bem perto da virilha, o mais próximo que você conseguir. Os joelhos vão cair, cada um para o seu lado, e nós vamos permitir que eles caiam. Não fique segurando, ai, tá doendo, vou ficar segurando. Não. Tente soltar mais do que prender. Pessoal, a gente só progride pelo relaxamento. Então, se você ficar forçando, tensionando toda essa região da virilha, toda a região da perna, porque você está com medo de sentir a dor do alongamento, vai ser muito, muito pior. Se você conseguir relaxar esse esforço, a sua perna não vai passar da onde ela consegue chegar. Ela não vai passar desse limite. Fiquem tranquilos. Aproveite que estamos com as mãos aí segurando os pés unidos e endireite ainda mais a coluna. Cresça. Deixe que os joelhos caiam cada vez mais. Eles cheguem cada vez mais perto do chão. Então, nós vamos levar os nossos pés mais para frente, afastando eles da virilha, mais ou menos, pessoal, do tamanho do nosso tronco. Então, avalie aí, cada um vai precisar avaliar individualmente, porque a nossa ideia
é levar a nossa testa em direção dos pés. Caso a sua testa não toque os pés, não tem o menor problema, ok? O importante é esta intenção. Então, nós começamos flexionando o quadril para frente, até chegar no limite do quadril, e aí sim podemos soltar a coluna também. Chegue no seu limite. Podemos devagar, encaixando, vai pegar a vértebra. E a cabeça é a última que sobe. Assim que estivermos sentados novamente com a coluna ereta, nós vamos entrar em Dandasana. Eu acho que a imagem aqui congelou a imagem de vocês. É, isso mesmo, né? Acabou de cair da reunião. Vamos seguindo, ele vai conseguir entrar, creio que sim. Estendemos, então, as nossas pernas unidas. Ou levemente afastadas também, está tudo bem, ok? O importante é que a nossa coluna fique ereta aqui em Dandasana. Caso seja necessário, você pode flexionar um pouquinho os seus joelhos. Porque é mais importante, pessoal, que a sua coluna esteja ereta do que as suas pernas estendidas, ok? As mãos vão lá no joelho. E sentimos o corpo um pouquinho aqui em Dandasana. Hoje, faremos Paschimottanasana, a pinça. Mas primeiro nós vamos fazer uma perna de cada vez e depois ambas as pernas juntas, ok? Então vamos começar com a perna direita. Flexionamos nosso joelho direito e trazemos a nossa perna direita bem próxima do nosso tronco. Pode até dar uma seguradinha nela para você sentir onde que ela vem. Acho que ele conseguiu voltar. Ok. Então, faremos primeiro lá com a nossa perna. Estou só desativando aqui. A nossa perna esquerda. Então, a perna direita está lá juntinha. E vamos tentar alcançar o nosso pé esquerdo lá na frente. Caso você não consiga alcançar o seu pé, não tem problema nenhum. Você segura na perna, onde for o seu limite. O importante é que você relaxe o seu corpo aqui na postura. E vamos. E faremos agora para o outro lado. Estendemos a nossa perna direita, flexionamos a esquerda, trazemos ela aqui bem pertinho do nosso corpo. Os braços vão para dentro da perna e nós queremos alcançar o nosso pé direito agora. Encontrem o limite de vocês. Relaxem cabeça, costas,
Isso. E retornamos devagar, trazendo ambas as pernas flexionadas agora, perto do peito. Vamos segurar elas um pouquinho aqui e sentir um pouquinho os efeitos da prática no nosso corpo. Nos preparamos para fazer Paschimottanasana daqui. Então, com as pernas abraçadinhas, nós vamos, pessoal, calçar os nossos pés pela frente com as mãos. Então, os braços vão por fora e nós pisamos em cima das nossas mãos, tá certo? E assim, vamos afastando devagar as pernas, levando já o nosso tronco e nossas costas. Caso o seu limite seja aqui, com as pernas um pouquinho flexionadas, não tem problema algum. Mas caso você consiga, vá até estender as pernas, relaxe a cabeça e mantenha essa postura. E retornamos devagar, aos poucos. E vamos nos colocando na postura deitada, de barriga para cima. Aqui deitados, pessoal, podemos ficar com as pernas flexionadas, os joelhos apontando para cima e as plantas dos pés no chão, apenas para sentirmos essa região da lombar mais próxima do chão. E observamos. Aqui faço uma avaliação. Ela vai ser muito importante para o nosso próximo asana. Como está a sua lombar agora? Ela está bem? Ela está um pouquinho dolorida? Como é que está? Porque o nosso próximo asana é Sarvangasana, na vela. Então, se a sua lombar não estiver bem, se a sua cervical não estiver bem, se você tiver problemas circulatórios, se você tiver, enfim, comido, período menstrual, aí você não vai fazer Sarvangasana. Aí você vai fazer Setubandha Sarvangasana, meia ponte ou ponte amarrada. Hoje, pessoal, eu não vou seguir com vocês para Sarvangasana, porque realmente não vai dar, estou respeitando o meu corpo, mas fiquem à vontade para seguir para a vela, ou caso não vou fazer a vela, vocês já sabem como é que faz, né? Pernas unidas, estendemos elas lá para cima, unidas, tiramos o quadril do chão e as pernas apontam lá para cima. Apoiamos as nossas costas com as mãos e os cotovelos estão no chão, dando este suporte para que o peso não fique totalmente lá na cervical, ok? Isso. Caso consigam deixar a perna 90 graus com o pescoço, a postura fica mais encaixadinha. Caso você não vá fazer a vela como eu, você vai entrar na meia ponte. As pernas permanecem aí
flexionadas, os joelhos apontam para cima e planta dos pés no chão. Pessoal, voltem quando acharem necessário. As mãos estão no chão, braços ao longo do corpo, e nós tiramos o quadril do chão, fazendo força com glúteos e quadríceps. Quando for retornar da vela, por favor, retornem com cuidado, levando vértebra por vértebra no chão. Podem retornar com a perna flexionada, tá bom? E quem está aqui comigo em Setubandha Sarvangasana ainda, vamos voltar também encaixando vértebra por vértebra no chão. Estendemos as pernas e sentimos os efeitos. Vamos agora passar para Matsyasana, a postura do peixe, a mais recente, pessoal. Então, vocês escolhem se irão unir as pernas estendidas ou se conseguem fazer a postura de lótus. Então, só tem duas opções aqui, pessoal. Lótus completa ou as pernas unidas e estendidas. Se vocês vão fazer com as pernas unidas e estendidas, os braços, pessoal, vão lá atrás do corpo. Vocês se deitam sobre os braços estendidos. Sintam bem o apoio do cotovelo no chão. Certo? Caso você vá para lótus, você vai segurar os seus dedões e apoiar os cotovelos no chão. E agora vem a parte mais importante. Então, caso você esteja com problemas cervicais, muita atenção, nós vamos apoiar o topo da nossa cabeça lá no chão, aumentando o arco lombar. E o cervical também, é claro. Retorne quando achar necessário. Quem estiver comigo, retorne agora. Se você estava em lótus, pode soltar as pernas. Sinta um pouquinho os efeitos dessa postura, que é complementar a Sarvangasana, a postura da vela. E nós aproveitamos que estamos aqui, de barriga para cima, para fazer também o Dana Uttanasana. Então, trazemos ambas as pernas flexionadas em direção ao peito e abraçamos elas lá pela frente dos joelhos, fazendo, pessoal, uma certa forcinha para aproximar essas pernas cada vez mais do tronco. Muito cuidado para não enrolar os seus ombros lá na frente, ficar com eles tensionados. Não. Relaxamento do esforço. E para completar essa postura, levamos a testa em direção aos joelhos, o queixo no peito. Retornamos primeiro a cabeça, depois as pernas. E vamos, pessoal, rolar para ficarmos de bruços.
De bruços, faremos Bhujangasana, a postura da cobra. Então, dessa vez, pessoal, nós vamos fazer com as mãos unidas lá em cima dos glúteos. Os braços estão estendidos, as mãos unidas em cima dos glúteos. Pernas estendidas e unidas. Queixo ou testa no chão, certo? E vamos começar a nossa postura tirando a cabeça do chão. E prosseguimos, tirando o peito do chão, olhando lá para cima. A nossa ideia é tentar juntar bem, muito bem, as nossas escápulas lá atrás. As nossas mãos unidas nos ajudam. Quem ainda estiver comigo, retorna. Descansa um pouco a cabeça. E nós faremos agora aquela variação de Salamba Bhujangasana, pessoal, aquela variação da esfinge, que é a criança assistindo televisão. Então, as pernas estão estendidas e unidas. Os nossos cotovelos vão lá para o chão. Eles apoiam no chão, bem embaixo dos ombros. Aí, a gente desloca eles um pouquinho para frente. Faz um suporte com as mãos, como quem faz uma florzinha, e apoiamos o nosso queixo nesse suporte, como uma criança assistindo televisão. Afundamos bem a nossa coluna. E retornamos devagar. E vamos rolando, pessoal, para voltar para a posição de barriga para cima e entrar em Shavasana com as pernas estendidas, braços ao longo do corpo, mãos estão com as palmas voltadas para cima, os pés caem para os lados. E a gente pode abrir um espacinho aqui nas axilas. Fechamos os nossos olhos e percebemos o nosso corpo no chão. Vamos lá no começo da nossa prática. Observe primeiro esta camada mais externa do seu corpo. Perceba como estão músculos, articulações, tendões, até mesmo pele. Sinta esta parte do seu corpo. Observe. Logo em seguida, vá percebendo a parte mais interna do seu corpo. Observe a respiração. Observe batimentos cardíacos. Observe se existe algum desconforto. Vamos começar a permitir que o nosso corpo
Se entregue ao chão, permitindo que o nosso corpo relaxe. Começamos entregando o peso da nossa cabeça ao chão. Deixamos a testa lisa. As sobrancelhas escorregam, como se quisessem chegar nas têmporas. As pálpebras não se fecham com força. Destravamos o maxilar, separamos os dentes, relaxamos a língua, entreabrimos os lábios. Este relaxamento desce pelo pescoço, até chegar nos ombros, nas escápulas e nas clavículas. E ele cai descendo pelos braços, passa pelos cotovelos, antebraços, braços, até chegar nas mãos. E permitimos que cada um dos dedos se relaxe. O relaxamento segue descendo também, pelo peito, pela caixa torácica e prateada das costas. Ele chega ao abdômen e a lombar. Alcança glúteos, quadris, virilhas. Ele segue descendo pelas coxas, passa pelos joelhos, passa por panturrilhas, até alcançar os pés e cada um dos dedos dos pés. Cuida que o seu corpo relaxe por completo e apenas o observe por alguns instantes.
Aos poucos, adotando as respirações mais profundas. Começamos a darmos ideias e a fazer todos os movimentos que o nosso corpo está pedindo. Então você pode se espreguiçar, bocejar, fique à vontade. E vá fazendo esses movimentos até que você deite de lado e se coloque sentado com as pernas cruzadas e as costas eretas. Faremos agora um pouquinho de Kapalabhati. Já praticamos isso antes, conceituamos tudo no começo da aula. Então, nós começamos, pessoal, tornando a nossa respiração 100% abdominal. Evite ao máximo movimentos da caixa torácica. Se quiser colocar as mãos na região do abdômen, fique à vontade. E para fazer a parte, nós apenas expiramos com muito vigor, contraindo os músculos abdominais. E depois liberamos esses músculos para que a inspiração venha voluntariamente. Perfeito. Perfeito. Nós faremos agora uma série com vários kapalabhatis e algumas respirações depois. Então, vamos começar com 30 kapalabhatis. Vamos inspirar em 5 tempos e expirar em 10 tempos. Caso 5 e 10 não façam sentido para você, lembre-se que a expiração tem o dobro de tempos da inspiração. Eu vou começar contando o tempo e depois vou contar o número de kapalabhatis. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Inspiramos em 5, 2, 3, 4, 5. Expiramos em 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre. Faremos mais uma agora, porém nós vamos acrescentar a pausa respiratória no meio. Então, vamos, depois de fazer os 30 kapalabhatis, vamos inspirar em 5 tempos, segurar o ar com Jalandharabandha e essa travinha no nariz em 5 tempos e depois expirar em 5 tempos. Ok? Vou começar a contar o tempo e depois começo a contar os kapalabhatis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Inspiramos em 1, 2, 3, 4, 5. Pausa respiratória congelando a banda. 2, 3, 4, 5. Retornamos, expiramos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre. E nós faremos, pessoal, uma última série agora, que será de 30 Kapalabhatis, 5 tempos para inspirar, 10 tempos em pausa respiratória com Jalandhara, que é essa chave de pescoço, e 10 tempos para expirar, ok? Eu vou começar dando o tempo de Kapalabhati, depois contando os Kapalabhatis. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Jalandhara, pausa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorne, expire em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre, feche os olhos. Observe os efeitos da prática no seu corpo. Perceba se, por algum acaso, você consegue sentir um crânio brilhante ou não. Avalie se você está com mais ou menos vontade de respirar. Às vezes, pode acontecer de você sentir um pouco de falta de ar ou um desespero para pegar. Isso quer dizer, pessoal, que ou você não está tirando o ar completamente no Kapalabhati e não está conseguindo depois voluntariamente inspirar, ou então o Baka está muito grande para você. Esse tempo de pausa tem que diminuir um pouco. E vamos aproveitar esse estado para fazer nossa meditação de hoje. Eu vou cronometrar aqui o tempo, serão 5 minutos. Essa meditação é muito simples. Vocês permanecem aí de olhos fechados. E vocês vão se concentrar na respiração de vocês. A âncora será novamente a respiração. E vocês vão observar o movimento respiratório e vão contar de 1 até 3 na inspiração no seu tempo. 1, 2, 3, inspira. Uma pausinha no tempo de pensar. Uma pausinha. E vão expirar em 3, 2, inspira. 2, 3, uma pausinha. 3, 2, 1. Mantenha aí o foco na respiração e o movimento respiratório. Cada um fazendo a sua meditação, iniciando agora.
E aos poucos, vamos reduzindo deste estado meditativo. Essa foi a nossa prática de hoje. Amanhã vamos ter mais. Vou fazer aí sim um pranayama para vocês. Não vai ser cria. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Namastê. Um ótimo dia para vocês. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato. É mais, pessoal. Até a próxima.